Olá pessoal, bom dia para todos. Aqui mais uma aula com o professor Ronan Lopes e eu venho nesta aula trazer para você um conteúdo muito importante, um conteúdo teórico que fala sobre redes de computadores, tipos de redes e a sua área de abrangência. Então vamos lá, nós temos a nossa área de abrangência de redes, uma rede que é bastante conhecida, eu acredito que você já ouviu falar sobre essa rede, que é a rede LAN. LAN significa Local Area Network, tá? Ou até mesmo conhecido como uma rede local. Quando você ouvir falar de rede local, estamos falando de uma rede LAN. O que é essa rede LAN? Ela é pequeno número de computadores em áreas restritas, dentro de uma área limitada, pequenas distâncias entre eles. Redes locais são aquelas redes que nós utilizamos dentro da nossa casa, numa empresa de pequeno porte, tá? Talvez você comprou lá na sua casa lá uns 3 notebooks, ligou lá uma internet, e essa conexão que você faz entre esses computadores com a internet, compartilhando esses recursos, ali é denominado uma rede LAN, tá certo? Então, lembrando que rede, gente, rede é um conjunto de computadores, ou 2 ou mais computadores, não só computadores, mas como equipamentos, tá? Que estão interligados entre si, com o objetivo de compartilhar recursos de hardware e recursos de software também. E LAN é um tipo de rede, é uma rede de pequeno porte, uma rede usada por pequenas empresas, uma rede utilizada em LAN house, por isso o nome LAN house, né? Casa de rede. Por quê? Porque utiliza uma rede pequena, e essas redes pequenas são chamadas de LAN, tá ok? E aí nós temos uma rede maior, que é uma rede MAN. A rede MAN, que significa Metropolitan Area Network, que é uma rede de área metropolitana. É uma rede utilizada para, tipo assim, o tamanho de uma cidade. Talvez a cidade quer colocar lá internet digital, para todos da cidade utilizar, né? Então, aquele tipo de conexão, que é uma conexão já maior, uma conexão já mais complexa na questão do tamanho, que abrange uma cidade inteira, às vezes até mais de uma cidade inteira, essa rede é chamada de MAN. Tá? Em algumas situações, essa rede MAN, existe as conexões dela por fibra ótica, tá ok? Então, a rede que abrange diversos setores, várias organizações, tá? Que estão espalhadas por vários pontos da cidade, é chamado de rede MAN. E a rede WAN, quando você ouvir falar da rede WAN, essa rede da internet que interconecta as redes MAN e as redes LAN. A WAN é a maior rede que tem, tá? É grande número de computadores em áreas envolvendo várias cidades ou países, redes de amplo alcance e rede remota. Então, pessoal, aqui eu estou apresentando para vocês, tá, os 3 tipos de redes mais usadas hoje em dia, que é a rede LAN, a rede local, MAN, uma rede metropolitana que abrange o tamanho de uma cidade, e a rede WAN, que no caso é a internet. Vamos para o nosso próximo slide. Área de abrangência. Olha só, essa figura, ela mostra para vocês que existe várias redes LAN. Essa rede LAN está ligada na rede MAN, que é uma rede metropolitana, onde essa rede metropolitana está ligada na rede WAN, que no caso é a internet, tá? Então, não existe diversas milhões ou talvez bilhões de redes LAN espalhado por todo o planeta, tá ok? Aí nós temos também as redes de cliente-servidor e rede ponto a ponto. O que é isso aí, né? O que são servidores? Servidores são computadores ou equipamentos que disponibilizam seus recursos para outros computadores. Então, faz aquele trabalho de servir, né? Hoje existem vários tipos de servidores e nós iremos ver sobre eles. Alguns exemplos. O servidor de arquivos, seus discos rígidos podem ser acessados por outros computadores, né? Servidor de impressão, suas impressoras ou plotters podem ser usadas por outros computadores. Servidor de backup, suas unidades de fita magnética, discos ópticos ou outros dispositivos de armazenamento podem ser usados por outros computadores. Eu acho que ficou bem claro que servidor é aquele computador que compartilha os seus recursos, que disponibilizam os seus recursos. E tem um servidor de arquivo, tem um servidor de e-mail, tem um servidor de impressão, tem um servidor de backup,
tem um servidor de banco de dados, são diversos tipos de servidores que estão espalhados aí também nas organizações, tá? Por grandes empresas que ficam espalhadas por diversos locais aí no mundo mesmo, que nem o Google. O Google possui diversos servidores, que a gente nem sabe onde estão os servidores, né? E uma pessoa conseguir derrubar um servidor desse não é muito fácil conseguir, tá? Quando a gente fala de derrubar um servidor, é um cracker de computação, tá? O cracker de computação utilizar alguns meios de tecnologia para poder propagar um vírus que fica repetindo sinais para esse servidor e isso congestiona ele, trava ele. Geralmente eles costumam fazer esse tipo de ação aí, tá? Depois a gente vai estar falando sobre isso numa aula com mais detalhes. O que são computadores clientes? Nós já vimos o que são servidores e agora o que são servidores clientes, né? São os computadores que usam os recursos dos servidores, né? Igual eu falei na aula passada, quando você vai numa loja de materiais de construção, que tem vários computadores ali no atendimento para os vendedores. Ali são computadores clientes que estão conectados em um computador servidor. Também pode ser chamados, em alguns casos, de estações de trabalho. Algumas pessoas chamam de computadores de estação de trabalho. Quais são os tipos de operação desses computadores? Somente como cliente, ou talvez cliente e servidor simultâneo, que é no caso o servidor não dedicado, né? Aquele servidor que utiliza ali a própria plataforma. É como se você pegasse o seu próprio computador ali e ligasse ele em rede, compartilhando algum recurso dele com outros computadores. É um servidor não dedicado, comum em redes pequenas. E aí nós temos o servidor não dedicado, que foi o que eu falei para vocês agora, que é um computador que está conectado, tá? E você compartilha recursos dele com outros computadores ou outros equipamentos, utilizando o mesmo sistema operacional que tem nessa máquina, tá? Isso aqui é um trabalho de servidor não dedicado. E já o servidor dedicado é um servidor que compartilha os seus recursos individuais, que tem lá o servidor de arquivo, o servidor de impressão, o servidor de banco de dados. Então eles possuem um sistema operacional próprio. Eles têm um sistema de servidor mesmo, do Windows ou do Linux, implantado dentro deles, que é diferente desse Windows que nós utilizamos, desse Linux que nós utilizamos uma plataforma de Windows e Linux para cliente comum. E existe também sistemas operacionais próprio para servidores, tá ok? Então esse aqui é um exemplo de um servidor dedicado, tá ok? Depois eu quero que vocês pesquisem mais sobre isso aí. Redes ponto a ponto. O que é uma rede ponto a ponto? Usam servidores com sistemas operacionais não dedicados, que é esses que a gente utiliza em casa mesmo. Eles possuem uma segurança limitada. A instalação e manutenção deles é bem simples. Normalmente não requer um profissional especializado. Possui um baixo custo, indicado para ambiente doméstico ou pequenas empresas, né? Essas redes ponto a ponto, que você está na tua casa, você coloca lá um roteador sem fio e você conecta diversos computadores nessa rede sem fio, ali é uma rede ponto a ponto, tá ok? Geralmente ela é indicada para residências ou pequenas empresas nesse estilo. Redes cliente-servidor. Usam servidores com sistemas operacionais dedicados, que agora já é bem mais equipado, né? Possui sistemas operacionais de servidores, alto nível de segurança e custo mais elevado, então já possui diversos programas que auxiliam nessa questão da segurança, instalação e manutenção mais complexa, ou seja, exige de ter um profissional com mais experiência em redes de computadores para poder fazer essas configurações. Normalmente requer um profissional ou uma equipe de profissionais especializados em rede de computadores, indicada normalmente para empresas de médio e grande porte, que é o caso dessas grandes empresas, desses órgãos municipais, estaduais, que utilizam redes grandes que precisam ter servidores ali com sistemas operacionais embutidos, configurados neles. Pessoal, então esses aqui são os tipos de redes, tá? Nós temos essas redes, que é a rede LAN, tá? Que é Local Area Network, que é chamado de rede local. A rede MAN, que é o Metropolitan Area Network, que é uma rede de área metropolitana, e o WAN, que é uma rede de área de nível país, tá? De nível de continente, tá? Então elas são de acordo pelo tamanho. LAN
é uma rede pequena, MAN já é uma rede tamanho de um município, de várias cidades, pode ser também, e o WAN, que abrange aí uma nação inteira. Tá? Essas questões aí que eu estou falando para vocês, isso cai bastante em concurso público também. Esses termos técnicos vocês precisam memorizar, gravar, diferenciar, principalmente o que é uma LAN, o que é uma MAN, o que é uma WAN, o que é um servidor, o que é um computador cliente. Tá? Então todas essas informações é importante você já memorizar, tá? Deixar bem claro na sua mente que são coisas básicas referente aí à rede de computadores. Pessoal, é isso, tá? Essa foi a apresentação que eu trouxe para vocês. Esse slide eu vou deixar disponível dentro lá da aba Arquivos, na aula 2, para você poder baixar, para você poder estudar e para você poder fazer também a sua atividade. E a atividade também vai estar inserida lá dentro da aba de tarefas. Um forte abraço do professor Ronan. Tchau, tchau!